do BMC Marte para conversar com a gente, que é o Denis Medina, economista aí da Anhembi Morumbi. Já está com a gente aí. Olá, Denis. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Bom, vamos falar aí de diversos assuntos, né? Mas a gente podia começar aí sobre essa questão que envolveu, que a gente falou bastante, acho que foi o assunto principal, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né? A questão de taxa de juros aí, anunciada pelos bancos centrais. Queria uma análise sua em relação a essa semana aflita aí com relação a essa questão. A taxa de juros, a gente é utilizada como instrumento de política monetária para segurar, conter a inflação, né? Conter o aumento dos preços. E com o aumento da inflação, isso foi extremamente necessário. O Brasil já começou o aumento de taxa de juros há algum tempo, então está adiantado nesse processo, inclusive nosso nível está bem elevado. E nessa semana, na verdade, deu uma reduzida na velocidade, ela vem aumentando 1%, 1%, 1%. Essa semana aumentou 0,5%, mostrando que assim já está chegando num limite. Por outro lado, os Estados Unidos aumentou muito mais do que historicamente tem feito. Foi para 0,75, então, assim, mostrando a preocupação e um avanço com isso. O Banco Central Europeu precisa, né, como falou os colegas aí, não queria ser Christine Lagarde nesse momento, porque vai precisar mexer assim, com seriedade, né? Por enquanto tem tentado equilibrar de alguma outra forma, mas não tem conseguido. Certo. Alex, Cabral. Eu tô no voo cego, eu tô sem escutar nada. Eu só tô rindo. Tô rindo animadaço, mas eu não escutei nem a voz dele ainda, mas tô rindo. Alex, quer complementar alguma coisa? Senão eu já vou para a próxima. Emenda aí, por favor, porque eu não consigo nada de retorno. Tô vendo o que houve. Eu queria só fazer uma pergunta, uma provocação, é o seguinte: até quando, né, a gente sabe que tem uma iminência aí de aumento de juros lá na Europa, mas até quando a Europa ela pode trazer esse argumento seguinte de os Estados Unidos ele vai trazer uma economia para baixo, sim, né? Ou seja, como o Powell falou, ou seja, vai trazer um pouso mais suave, mas na Europa parece ser muito mais eminente que será totalmente ao contrário, ou seja, mesmo que grande parte do mercado coloque isso no preço lá nos Estados Unidos, ou seja, que não será mais ou menos ali como o Powell está dizendo ali, né? Ou seja, essa economia indo um pouco mais devagar, na Europa parece que vai ser um tiro ali mais rápido, né? Ou seja, a economia ela vai sentir muito mais de uma forma muito mais acelerada. Você acredita nisso e qual que é a sua opinião referente ao relativo, ou seja, Estados Unidos e Europa, propriamente dito? A Europa tem já sofrido efeitos inflacionários bem altos, né? Eu estava, inclusive, com o pessoal da Bélgica aqui na semana passada e eles comentando assim, o preço dos combustíveis extremamente alto, dificuldade de precificar algumas, no caso a gente estava falando de alumínio, né? Dificuldade de precificar para futuro preço de alumínio e de outras commodities, porque e alumínio depende muito de energia, né, para a produção, então, assim, difícil prever futuro, mas, assim, certeza de que precisa fazer algo para conter a inflação. E o que se faz para conter a inflação é diminuir o crescimento econômico, assim, diminuir a velocidade do avanço do consumo para que se consiga controlar preços. Então, sem dúvida, a Europa vai ter que passar por um ajuste aí muito em breve. Certo, perfeito. Denis, falar um pouquinho também sobre essa questão recente aí que a gente tem discutido bastante, que é a questão da privatização da Eletrobras, né? Quais são as próximas aí possíveis privatizações aí a seu ver, né? Será que o mercado tem demanda aí para isso? De que forma, inclusive, essas privatizações aí elas podem impactar, né, no consumidor, na população de maneira geral? Privatização é sempre uma polêmica, né? Eu sou a favor de assim, o Estado ter o mínimo de atuação possível. Assim. Em áreas assim, que precisa de investimento, por exemplo, precisamos fazer uma estrada no meio do nada que conecta comunidades, não existe interesse privado. O Estado precisa fazer. Agora, assuntos que têm demanda, por exemplo, geração e transmissão de energia, distribuição, o setor privado tem muito interesse nisso, privatiza, os caras tocam melhor, tem custos melhores, gestão melhor, então acho, assim, sou super favorável a vários setores.
historicamente a gente viu muitas privatizações positivas, das Teles, Embraer, Vale do Rio Doce, todas muito positivas para todos os lados, para a economia, inclusive para o governo, com as empresas produzindo mais, acabam arrecadando mais tributos. Então, a expectativa da Eletrobras é que tenha no médio e longo prazo aí, um benefício grande para o consumidor e para a população em geral. Interessante falar de energia, porque, se eu não me engano, foi ontem, saiu uma pesquisa da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, mostrando o impacto e o custo da energia sobre os produtos finais, né? Às vezes a gente não tem uma abrangência geral disso, mas a pesquisa diz que 23% do custo da cesta básica é de energia, tanto de energia elétrica quanto de gás natural, que é utilizado para vários produtos, né? Então, a expectativa é, conforme a gente vai avançando nessa absorção pelo setor privado da Eletrobras, isso seja muito positivo. Agora, para próximas, é difícil dizer, né? Mas a gente tem aí Correio na fila, que eu acho que é bem possível que saia rapidamente, principalmente porque a gente viu como funcionou a Eletrobras, foi super eficiente o processo de privatização. E Correios, uma coisa que não me lembro de ter visto, Correio dar lucro na história. E recentemente, com uma administração um pouco mais rígida, as empresas começaram, o Correio começou a dar lucro. Então, demonstra que a empresa tem um potencial grande de resultados e isso gera interesse do setor privado, sem dúvidas. Agora, apetite por investimento, o mundo está muito líquido, né? Tem muito dinheiro disponível. Eu acho que para bons investimentos, para boas empresas, para um mercado com potencial de crescimento como o Brasil, tem dinheiro disponível, tem demanda sim. Certo, perfeito. Mas esse dinheiro disponível, ele vem nesse momento ou tem que meio que ele sentir como é que o mercado mundial vai se comportar? Do tipo, você acha que esse dinheiro viria fácil ou vai esperar tipo 6 meses, esperar a eleição, 1 ano, para poder vir para o Brasil? Interessante que eu estava falando disso com alunos outro dia, né? Sempre tem essa questão de eleição, a eleição atrapalha, mas de 4 em 4 anos tem eleição, né? Se a gente pensar num negócio grande como Correios, como Eletrobras, como Petrobras, são negócios para durar 40, 50, 100, 200 anos. Então a gente vai passar por muitas eleições ainda, mudança de cenário. Então eu acho que esse capital para esse tipo de investimento é um capital que olha a longo prazo. Então as bases que estão já postas, né? A economia brasileira estável, passou por esses momentos de pandemia, de guerra, e vem mostrando uma certa resiliência, vem mostrando um poder de resposta à altura, capacidade de crescimento, né, tanto populacional quanto da própria geração aqui de renda, emprego na economia. Eu acho que é difícil dizer se vai vir agora ou vir depois, mas que existe interesse internacional, isso não vejo muitas dúvidas, não. Eu acho que existe sim, e é uma questão de ter bons projetos, boas propostas para que esse capital venha. Falar um pouquinho agora sobre essa questão do nível da população economicamente ativa, né, ou melhor ocupada aí, que a gente tem vivido, né, estamos vivendo aí recorde histórico, né, com aumento no número de pessoas trabalhando, e por outro lado a renda, né, não tem acompanhado, né, tem caído aí de forma significativa, né, também a gente tem uma trajetória de queda aí no nível de desemprego, apesar de termos mais pessoas trabalhando, o número de desemprego continua sendo aí de 2 dígitos. Queria uma análise sua também, Denise, nessa questão. É uma coisa interessante, né? Porque quando a gente olha população economicamente ativa, são as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que querem trabalhar. Na pandemia a gente teve um nível de desemprego elevadíssimo, né? Bateu lá nos 15% praticamente.
Por quê? Porque as pessoas não, né, fecharam empresas, teve uma série de restrição, aí a gente teve problemas graves no cenário geral. E aí o nível de desemprego, que são as pessoas que estavam dispostas a trabalhar, mas que não estavam trabalhando, estavam procurando, mas não tinham emprego, estava lá em 15%. E a economia cresceu, se recuperou, crescemos 21%, se não me engano, 4,5%, já teve primeiro trimestre mais 1% de crescimento, e ainda estamos com 2 dígitos, como você falou, mais de 10% de nível de desemprego. Porém, nunca tivemos tantas pessoas empregadas, né? O que aconteceu? A população economicamente ativa aumentou. Então, tínhamos lá pessoas ocupadas, que era quem estava trabalhando, e hoje temos um nível de pessoas ocupadas histórico, nunca teve tanta gente trabalhando. Então, a gente tem mais pessoas no mercado de trabalho. Agora, o impacto disso na renda é aonde geramos mais trabalho? Na base. Né? Então, a gente acabou vendo o nível de renda reduzir em relação a períodos anteriores, uma queda significativa. Se eu não me engano, em torno de 8%, 9% de queda em relação ao ano anterior. Porém, temos mais pessoas no mercado de trabalho, temos mais pessoas com renda e que essas pessoas querem consumir. Né? Por isso também tem gerado um pouco de inflação, porque assim, mais pessoas, mais consumidores, mais consumo, a gente precisa acelerar o crescimento para conseguir equilibrar a oferta e demanda nos preços. Então, o mercado de trabalho tem mostrado uma recuperação boa, apesar do nível de desemprego ainda estar alto. Nunca tivemos tantas pessoas ocupadas, tantas pessoas trabalhando, a renda impactada, mas tem mais pessoas com renda, então a tendência também é isso ir se equilibrando. No médio prazo ainda ver uma redução significativa no nível de desemprego, porque está tudo indo favoravelmente, indo positivamente, e a renda vai acompanhar isso, mas talvez demore um pouco mais. Certo. Antes a gente, você tem alguma questão? Tenho. Essa renda, ela pode estar sendo inflacionária? Como assim inflacionária? Porque se nós estamos numa contratação recorde na história, nunca se contratou tanto. Esse povo, essa quantidade de pessoas que estão arrumando emprego mês a mês, que sem dúvida é uma notícia excelente, ela está sendo muito inflacionária ou o salário real está caindo tanto que a inflação por elas não é tanto puxada? A comparação é com a renda que já tinha com a renda atual. Então, não está considerando o efeito inflacionário. Então, na verdade, a perda é um pouco pior, né? Se a gente olhar... Não, a minha dúvida é, essa massa está gerando inflação? A gente melhorando as condições de emprego está gerando inflação? Sem dúvida tem puxado preços para cima. Porque, como eu falei, mais gente no mercado de trabalho com renda, mais pessoas querendo consumir. Apesar do nível de renda médio ter caído, tem mais pessoas no mercado de trabalho, mais pessoas consumindo. Isso puxa, sim, a inflação, de certa forma. Fechou. Tem até uma pergunta aqui no nosso chat aqui, viu? O Jerome Powell está aqui no nosso chat, aqui, ó. Acreditem se quiser. E ele diz aqui, ó, com o grau de especialização da população economicamente ativa. Qual o grau, né, de especialização da população economicamente ativa? Mão de obra de baixa qualificação, renda menor e precariedade da capacidade de produção do país. A gente tem essa questão que muitas vezes chamam de produtividade, né? Então, a gente tem pessoas não tão preparadas e também, acho que sim, não só as pessoas, mas a gente também não usa equipamentos de última geração, a gente tem uma questão de investimento em tecnologia que sempre é prejudicado aqui no Brasil, até porque isso é caro, né? Por exemplo, para importar uma máquina, mesmo que não tenha no Brasil, você precisa fazer toda uma consulta aos produtores locais, se não tem ninguém com essa tecnologia, então demanda tempo para você conseguir um ex-tarifário, lá uma exclusão de tarifas para conseguir importar um equipamento
que não temos no nosso parque industrial para desenvolver a própria indústria nacional. Então, vários entraves, né, ao crescimento da produtividade, ou seja, mais produção por atividade. Então, associado a uma população que já não tem um nível elevado de instrução, não temos técnicos sendo treinados no volume do crescimento necessário que a gente precisa, e dificuldade de trazer tecnologia, dificuldade dos dois lados, né, de burocracia e de tributariamente caro. Isso tudo prejudica a nossa produtividade, né? Então a gente não consegue produzir mais com a mão de obra que temos, investimos da forma mais barata, mas menos produtiva que é, trazendo mais mão de obra e não associado a tecnologia, e isso tudo prejudica o crescimento mais rápido. Mas, passo a passo, eu acredito que a gente vai diminuindo essa disparidade com os países, vai elevando um pouco a produtividade, vai melhorando tecnologia e a gente vai buscando um crescimento mais acelerado. Só para lembrar, porque esse estudo da Abrace de ontem foi muito interessante, talvez valha a pena um bate-papo só sobre isso, porque eles demonstram que se tiver uma redução no custo das energias, todas elas, né, energia elétrica, gás, combustíveis, a gente vai promover um crescimento econômico de médio e longo prazo muito significativo. Então, assim, várias questões, né, do custo Brasil dificultam o nosso crescimento. Lógico que a gente precisa crescer equilibrado para não gerar inflação, mas, assim, tem outros entraves que a gente pode diminuir. Por exemplo, se diminuir custo, você não impacta na inflação. Você gera um alívio, na verdade, no custo da produção, e isso pode elevar a produtividade sem gerar inflação. Então, é um esforço aí de outros atores que precisam participar do crescimento, governo e entidades de classe que atuam, por exemplo, né, no setor de energia, buscando uma melhora nos custos para que a gente possa gerar um crescimento de médio e longo prazo que nos traga para outros patamares de crescimento. Tá certo, Denis. Bom, então vamos deixar, acho que dá para a gente continuar por aí, mas numa próxima ocasião aí.